Olá, sejam muito bem-vindos à série de lives de aquecimento para o workshop Telemedicina na Prática. Aqui eu falo como os médicos podem iniciar na telemedicina e ampliar seus atendimentos, além de ter mais liberdade. Então, eu sou Asdrubal, sou médico, especialista em medicina de família, professor universitário, e o tema de hoje é formas para você, médico, iniciar na telemedicina com segurança. Então, esse vai ser o nosso tema de hoje. Quem está acompanhando aqui no Instagram, se quiser ir lá para o YouTube, a gente tem uma caixinha lá de chat, né? Pode enviar as perguntas, que ao final da live eu vou responder as perguntas, ok? Então, a gente está na primeira semana de aquecimento para o workshop Telemedicina na Prática. Então, o que seria melhor para você? Atender aí no seu consultório híbrido, fazer plantões de telemedicina ou as duas opções, né? Então, atualmente, eu trabalho dessa forma. Eu tenho o meu consultório, onde eu faço atendimento presencial, associado ao uso da telemedicina no meu dia a dia, e também eu trabalho para uma empresa, né, que é uma operadora de saúde, que presta atendimento de telemedicina para os seus beneficiários. Então, é uma maneira também que eu utilizo a telemedicina no meu dia a dia. E, né, é até uma empresa muito boa, né, eu gosto muito de trabalhar com eles. E é lá, como eu sou médico especialista em medicina de família, é uma empresa de telemedicina que tem a visão da atenção primária à saúde, o que foi uma coisa que me encantou muito, né? E vou aqui falar um pouquinho também sobre como eu faço, né, essas duas formas de atendimento. E vou explicar para vocês também mais sobre como o médico pode iniciar na telemedicina com segurança. Então, são dois modelos, né, de atendimento por telemedicina simples e fácil que você pode implementar no seu dia a dia. Então, você que vai identificar o momento atual que você está vivendo, né, dentro da carreira médica, como as suas expectativas em relação ao uso da telemedicina e de como ela pode ser introduzida aí no seu dia a dia, né, para ser mais adequado para o momento que você está vivendo. E assim, você pode iniciar os seus atendimentos via telemedicina e ampliar também os seus atendimentos. Até quem já utiliza a telemedicina pode, né, aqui com os nossos insights, melhorar ainda mais o uso da telemedicina no seu dia a dia. Tá? E o mais importante, né, fazer isso de forma segura, né, de forma profissional, né, adequada junto ao que o Conselho Federal de Medicina tem preconizado, né, pois hoje nós temos uma resolução sobre o uso da telemedicina. Então, a gente tem aí a possibilidade de fazer a telemedicina, mas também tem as regras para fazê-la, tá? E eu percebi na minha prática, e também de alguns colegas médicos e dos meus alunos do curso de formação de telemedicina na prática, que existem dois modelos de atendimento de telemedicina. O modelo do consultório híbrido, associado também ao home office, e o 100% online, né, que você pode ficar atendendo, por exemplo, em home office, né? Você não precisa ter uma estrutura física para fazer seus atendimentos. Você pode utilizar a telemedicina para atender pacientes, sejam eles particulares, sejam eles pacientes também de uma empresa ou operadora de saúde, tá? Então, esses são os dois modelos, né? O consultório híbrido, onde você tem o consultório presencial, uma clínica onde você atua, atende presencialmente e você introduz a telemedicina no seu dia a dia como uma ferramenta, por exemplo, para retornos. É uma ferramenta que você pode estar utilizando no seu dia a dia. E o 100% online, que é para quem não quer montar a estrutura, aí vai ter que buscar um posicionamento digital para fazer seus atendimentos particulares ou atender para empresas de telemedicina, certo? Até na live passada, uma pessoa me perguntou, né, só que já estava no final da live, eu vi ali uma pergunta, mas acabou passando ali, né, sobre a questão dos plantões de telemedicina. Existem, né, empresas que têm um sistema tipo de plantão, onde as pessoas vão entrando, né, numa agenda ou numa fila de ordem de atendimento e, de outro lado, os médicos atendem, seja por ordem de chamada ou também por horário marcado, tá? Então, tem empresas que remuneram também o médico, que nem um plantão, né, no hospital, por hora, né? Então, a pessoa vai cumprir uma determinada carga horária, recebe por hora. Outras empresas pagam por atendimento, tá? Então, você vai ver qual que se adequa melhor à sua realidade. E tem quem, como eu, utiliza no consultório híbrido, né, no consultório particular, o uso da telemedicina. E você vai utilizar ela no seu dia a dia. Agora eu vou falar um pouco mais sobre cada um dos métodos e mostrar alguns exemplos, né, de colegas médicos que já utilizam a telemedicina na prática. Inclusive,
deixo aqui uma saudação especial aqui para o nosso colega cardiologista de Brasília, o Dr. Rubens, que está sempre conosco acompanhando. Ele é um médico que tem utilizado a telemedicina também, né, Dr. Rubens? Obrigado por acompanhar aí a nossa live. E vamos falar aqui, então, um pouquinho mais sobre o modelo do consultório híbrido, tá? Nesse caso, é para quem já tem o seu consultório ou uma clínica, já tem o espaço físico e deseja otimizar os seus atendimentos no consultório presencial. Então, esse modelo serve tanto para médicos clínicos gerais, médicos especialistas de áreas clínicas, né? Por exemplo, cardiologistas, endocrinologistas, dermatologistas também, que é clínico cirúrgico, né? Hoje em dia, a dermatologia tem bastante procedimento. Médicos, até médicos cirurgiões, muita gente fala, mas eu sou cirurgião, a telemedicina não se encaixa no meu dia a dia. Pelo contrário, né, a telemedicina pode ser, sim, uma ferramenta do seu dia a dia, consultório, tá? Então, nesse modelo, você continua atendendo de forma presencial e vai somar a telemedicina no seu dia a dia. E ainda, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre como você pode aproveitar esses benefícios do consultório, né? Agora, o modelo 100% online, em home office, por exemplo, é para quem não tem um consultório presencial próprio, tá? Então, nesse caso, é muito comum médicos que têm interesse em atender via telemedicina da sua casa, né, fora daquele horário que ele cumpre, por exemplo, ele atende numa unidade de saúde, né, ele é concursado, ele faz 30, 40 horas no concurso público e deseja fazer atendimentos extras, né? E ele não quer montar uma estrutura de um consultório, né? Outro dia também me perguntaram, quanto custa para implementar a telemedicina no meu dia a dia? Aí eu falei até assim, olha, eu garanto que custa menos do que erguer uma parede numa sala comercial, tá? Esse é o custo de você introduzir a telemedicina no seu dia a dia. Para quem tem, né, uma clínica, um consultório, já passou por uma reforma de sala comercial, sabe muito bem que eu estou falando dos custos, né? Porque não é, né, eu vou erguer uma parede aqui, né, na clínica. Vai ter que mandar, né, o projeto arquitetônico lá para a vigilância sanitária, que vai fazer a alteração, vai ter que chamar o pedreiro, vai ter que chamar o pintor, depois o gesseiro, né? Então, aí você já vê que só nisso daí, né, você vai ter muito mais gasto e vai perder muito mais tempo do que introduzir a telemedicina no seu dia a dia, que é muito mais rápido. E eu tenho certeza que você já tem as ferramentas para isso, né? Todo mundo tem aí um celular, um notebook, né, um ponto de internet aí na sua clínica ou na sua casa, né? Então, nesse modelo do 100% online, é justamente para esses médicos que não desejam fazer toda uma obra, né, alugar uma sala comercial, e não tem, às vezes, até tempo, né, para cuidar de toda uma estrutura de um consultório, né? Então, ele é uma boa opção. Médicos que querem também trabalhar com coworking, né, então, utilizar um espaço de uma clínica por hora, né, e aí usar e pagar quando utilizar, né, e aí pode fazer seus atendimentos prioritariamente por telemedicina e quando precisar utilizar o espaço físico. Médicos, né, como eu falei, que têm vínculos, né, de concurso ou vínculo empregatício e não querem montar um consultório. Médicos que fazem plantões em hospitais, UPA, e querem fazer seus atendimentos também particulares. Recém-formados, né, que também estão aí no momento que não vão investir, né, numa estrutura toda de uma clínica, de um consultório, estão fazendo a sua especialização, são residentes, então podem estar atendendo por telemedicina. Eu sempre falo também para os recém-formados, né, eu sou professor de semiologia, então eu pego um pouco nisso daí. E quem quer atender por telemedicina tem que ter experiência da prática, do dia a dia, do presencial, né? Porque medicina a gente aprende à beira do leito. E até os colegas mais antigos, que têm, às vezes, eu tenho preocupação, como é que eu vou fazer telemedicina? Eu digo que quanto mais experiência você tem, ela se torna até mais fácil, tá? Por isso que eu estimulo quem é jovem médico a não deixar de fazer os seus plantões de atendimento, né? De fazer atendimento em pronto atendimento, seja também nas UBSs, rotina de enfermaria, fazer a sua especialização, tá? E para quem já está na medicina há mais tempo, eu encorajo a fazer telemedicina porque você, com a sua experiência, vai ter até muito mais facilidade em fazer telemedicina, tá? Então, é importante, né, essa consciência, tá? Além disso, né, como eu falei, os residentes, né, que entram aqui também nos jovens médicos, mas
existe outra situação que também pode ser necessário que o médico fique 100% online. Às vezes ele está numa situação que impossibilita ele de atender presencialmente. Né? Ninguém está livre aí de uma fatalidade, quebrou uma perna, por exemplo. Né? Quebrou a perna, não consegue se deslocar, e aí ele não precisa parar totalmente, né, a sua rotina de atendimentos. Ele pode adaptar para dar continuidade aos seus atendimentos via telemedicina. Outro exemplo, né, a gente viveu aí uma situação há 2 anos atrás, 3 anos quase, né? 3 anos já, né? Que a gente teve que fazer o isolamento social, evitar aglomerações, e o médico que acabou, né, com aquele quadro aí, né, de necessidade para isolamento. Aí ele teve que deixar de atender os seus pacientes, né, não podia ir no consultório, naquela época era 10, 15 dias, às vezes, de isolamento, e aí ficou, né, sem renda por um período, e também os seus pacientes ficaram sem atendimento. E aí, muitos até, naquele momento que precisavam de atendimento e não tinha atendimento, migraram para outro colega médico. Tá? Então, a telemedicina pode te ajudar nesses momentos que você vai precisar de um afastamento, seja ele, né, por alguns dias ou por mais tempo. Tá? Médicos também que querem, né, ficar mais tempo com a família, com seus filhos. Né? Esse é o meu caso. Eu gosto muito de telemedicina porque eu gosto de estar mais tempo em casa, com a minha família, né? E a telemedicina me dá essa oportunidade. Eu fazia meus atendimentos e abrir a porta aqui do meu escritório, né? E a do corredor, mais à frente, fico mais isolado, e estar com a minha família. Então, isso eu acho muito legal. Tá? E lembrando também desses casos, né, de colegas médicos que precisam, às vezes, se afastar, no caso das mulheres, né, que estão aí no final da gestação, por exemplo, ou no período de licença maternidade, que vão ter, às vezes, mais dificuldade de ficar mais tempo fora de casa, e aí a telemedicina pode ser muito útil para dar continuidade ao acompanhamento dos seus pacientes, né? E não ficar afastada, né, 100% do contato com os pacientes, porque como eu falei, né, se o paciente precisa de um atendimento e ele não consegue com você, ele não vai ficar sem atendimento, ele vai procurar quem faça esse atendimento, tá? E hoje eu tenho visto também que alguns pacientes, eles vêm procurando a telemedicina, tá? Esses dias mesmo eu atendi um paciente que ele estava com dificuldade de marcar uma consulta na cidade dele presencial e marcou uma telemedicina comigo, tá? E a gente está a 600 quilômetros de distância. E era uma consulta de rotina, né? Nada complexo, era por questões também de solicitação de exames e foi tudo bem tranquilo. Né? Dei algumas orientações para ele, né? Em alguns pontos também, ele já tinha também uma avaliação prévia de um colega médico, cardiologista, porque ele fez uma cirurgia, ele já tinha exames, né, de risco cirúrgico, já tinha um laudo do cardiologista sobre as condições de saúde dele. Isso me ajudou muito também, porque eu vi ali que estava tranquilo e não ia precisar do exame físico e fiz a solicitação de alguns exames de rotina que ele precisava. Então, foi bem interessante. E também na minha área, né, que eu trabalho muito com a questão da medicina preventiva, eu fiz a anamnese bem completa dele, vi algumas situações, né, da família dele, de histórico familiar, de algumas situações de patologias, e eu pude orientar ainda mais ele em relação a questões relacionadas aí à mudança de hábitos de vida, né, para prevenir situações decorrentes aí de hábitos e também de doenças relacionadas à família dele, e também solicitar os exames mais adequados. Né? E como eu falei, ele tinha um laudo do cardiologista e um pré-operatório ali do risco cirúrgico, e era bem completo e fiquei bem tranquilo para atender ele. Tá? Então, veja que é interessante, né? Ele acabou migrando para a telemedicina porque ele não conseguiu um atendimento presencial no momento que ele queria. Né? Não era nenhuma urgência, mas ele queria ser atendido. Né? Então, a telemedicina ajudou muito ele nesse ponto. E também, para mim, foi ótimo, né? Ganhei mais um paciente, né? Ele até depois mandou mensagem que tinha gostado do atendimento de telemedicina, que foi a primeira vez que ele fez e ele gostou. Bom, além disso, também, como eu falei, alguns médicos que estão para se aposentar, querem continuar atendendo. Isso também, a telemedicina proporciona que você continue, né, sendo útil à sociedade, se sentindo ativo. Isso é muito bom. Né? A gente tem alguns exemplos aí de alguns colegas que hoje, né, voltaram, vamos dizer assim, a ficarem animados com a medicina porque estão fazendo telemedicina. Né? Pessoas aí com 30 e poucos, 35 anos de formado, né, que estão fazendo telemedicina. Isso é muito legal.
Então, não vai faltar oportunidade para você utilizar essas dois modelos de atendimento via telemedicina, você vai poder atender as demandas de consultas particulares, né, de planos de saúde, desde que você observe questões contratuais também, e prestar serviços para operadoras de saúde, tá? Mas aí vem a pergunta, mas como de fato, né, eu posso iniciar e ampliar os meus atendimentos via telemedicina de forma segura? Então, a partir do momento que você comunicar que está fazendo telemedicina, as pessoas vão até, né, ver você como uma referência, né, para os seus amigos, familiares, parentes, né, e pacientes também. Então, você vai ter aí um público que vai conhecer, né, esse trabalho teu de telemedicina, e isso também aconteceu comigo, com meus alunos. E eu até digo, né, eu que tenho um consultório, né, nesse modelo que eu chamo híbrido, a telemedicina acabou me trazendo mais pacientes ainda para o meu consultório, porque é um assunto, né, que as pessoas têm procurado, é um assunto do momento. Algumas pessoas até vão no consultório presencial e depois pedem, né, para ter um acompanhamento por telemedicina quando possível. Então, elas desejam esse tipo de atendimento. Se você não estiver oferecendo, né, eu tenho certeza que alguém, né, vai acabar aceitando, né, esse paciente teu, né, que ele vai acabar procurando outra pessoa se você não oferece essa possibilidade. Então, às vezes, até você pode falar, eu não quero utilizar a telemedicina todo dia, no meu dia a dia. Ok, beleza. Mas se você não tiver essa oportunidade para quem pedir, você vai perder um paciente. Então, pelo menos tenha aí a telemedicina como uma ferramenta. Está lá disponível para quem precisa, mas você precisa saber utilizar ela, tá? E, como eu falei, o paciente vai gostar de utilizar e eu tenho certeza que o médico que começa a utilizar também vai gostar muito dessa ferramenta para utilizar no seu dia a dia, tá? Outra coisa também, né, que até estou olhando aqui, tem uma pergunta aqui também, que foi selecionada, muita gente fala assim, eu faço telemedicina, né, um colega médico comenta comigo, eu faço. Eu pergunto, como é que você faz? Via WhatsApp, né? Então, pessoal, eu falo que o WhatsApp é que nem consultinha de corredor, né? Aquelas consultinhas que você está andando no corredor do hospital e uma pessoa ali, um funcionário ou um acompanhante de um paciente te pede alguma coisa, né? É uma consultinha de corredor. Isso passou para o WhatsApp, né? O WhatsApp, a pessoa manda uma dúvida para você, manda uma pergunta e você acaba respondendo e, às vezes, em alguns casos, até orientando uma conduta até a pessoa chegar no seu consultório ou procurar um atendimento. Isso é telemedicina também. E as pessoas não enxergavam isso como telemedicina até pouco tempo atrás. E essas interações, elas são atos médicos. Você precisa formalizar isso, ter registro em prontuário. Isso é importante, né? Porque essas informações que você troca no WhatsApp, elas vão ficar jogadas. E se acontecer algo, um questionamento, alguma coisa, você não tem acesso ou você não tem a validade dessas informações. Porque fazer um print de tela do WhatsApp não é um prontuário eletrônico, isso não tem validade nenhuma, tá? Então, você precisa registrar essas informações em prontuário, tá? Então, vamos substituir essas consultinhas informais, consultinhas de corredor, consultinhas de WhatsApp pela telemedicina, tá? E existe uma maneira certa para você fazer isso, tá? Então, você também, essas consultas informais, acaba não recebendo, não registra um prontuário, não tem o retorno dos seus honorários devidos, né? Então, não é muito seguro você fazer isso e não é bom para você nem para o paciente. Porque, na verdade, você pode até achar que está ajudando, mas não é uma ajuda completa, da maneira formal e correta. Então, faça uma consulta, seja por telemedicina, mesmo que você fale, mas não tem o exame físico completo, mas é muito melhor do que você ficar trocando mensagem no WhatsApp. Faz uma videochamada, faz uma anamnese, registra as informações e os pontos do exame físico que você acha necessário, você vai discutir com o paciente, ou ele vai te procurar no seu consultório presencialmente, ou ele vai procurar um pronto atendimento, se for o caso, ou você vai encaminhar para um colega, tá? Mas ainda assim, é melhor do que ficar só trocando mensagem no WhatsApp, tá? Porque muita gente coloca essa objeção, assim, não tem exame físico, não dá para fazer. Mas esses mesmos, eu já conversei com várias pessoas, eles falam, mas o paciente me manda uma dúvida, eu respondo, não sei o quê. Está fazendo um ato médico e de forma informal e arriscando o seu ato médico, tá? Então,
Você pode utilizar a telemedicina para várias situações, tá? Como a teleconsulta, a primeira consulta, em algumas especialidades a primeira consulta é muito mais fácil, né? Solicitação de exames, os retornos de consultas. Então, por exemplo, você já atendeu o paciente, examinou ele no presencial. Ok, você pediu algum exame e não vai ter a necessidade do exame físico novamente no retorno. Por que não oferecer um retorno por telemedicina? Quem vai aceitar ou não é o paciente. Né? Você não pode impor isso, mas você pode oferecer. Né? E, claro, né, eu acho muito pertinente você oferecer, eu acho que ele vai aceitar, porque não vai precisar sair de casa, estacionar o carro, ou pegar uma condução. Né? Dia de chuva, outro dia choveu bastante aqui na minha cidade, eu estava saindo, e eu até pensei nisso, né? Falei, poxa, imagina se eu fosse um paciente hoje, num dia de chuva, e fosse só para fazer um retorno, para mostrar exames e tal, eu ia desmarcar, né? E aí fica um buraco na tua agenda, né? Os relatórios médicos, né, atestados, renovação de receita de medicamentos de uso contínuo, você pode estar também introduzindo a telemedicina para acompanhar esses pacientes e dar comodidade para eles para enviar a receita, né? Ajuste de dose de medicação, você entrou com uma dose e você vai querer aumentar essa dose gradualmente ou diminuir essa dose gradualmente, por que não marcar com esse paciente um retorno ou um telemonitoramento, né, com esse paciente para você ir acompanhando ele. Como é que está, né? Reduziu a dose do medicamento, como é que você está se sentindo bem? Ok, vamos reduzir mais um pouco, até tirar o medicamento, por exemplo, nos casos de desmame de medicação, tá? Então, várias utilidades, né? E também a questão da segunda opinião médica tem questões relacionadas a uma orientação, uma consultoria, né? Então, a pessoa entra em contato para saber a sua opinião sobre determinada situação, ela quer uma segunda opinião, isso também pode ser feito. Né? Programas de acompanhamento, você pode estabelecer um programa de acompanhamento, por exemplo, pacientes que estão fazendo tratamento para obesidade, diabéticos, né? Então, você usa um telemonitoramento para acompanhar esses pacientes, tá? E você também pode fazer até algumas situações de parcerias com outros colegas especialistas em alguma área que não tenha na sua cidade, e você fazer uma tele-interconsulta. Então, eu sempre uso o exemplo da genética médica, né? Quem me assiste já sabe, né? Vai falar da genética. Então, o médico geneticista é muito raro, né? Não tem em todo lugar. Mas por que não um pediatra lá no interior fazendo uma consulta presencial com a família, com a criança, e um link ao vivo com o médico geneticista, tá? Orientando naquela consulta, né? Orientando o exame do que ele precisa, e os dois podem estar trabalhando em prol do paciente, né? Então, é uma grande vantagem, né? Uma tele-interconsulta, tá? E outras vantagens, né, de você oferecer horários alternativos também para os seus pacientes. Isso é uma grande vantagem também. Tem muitos pacientes que têm dificuldade de fazer uma consulta no horário comercial, né? Então, você tem essa questão, o paciente não consegue nem cuidar da saúde dele porque ele não tem horário para ir no médico, tá? Então, é uma área, é uma oportunidade muito boa você oferecer horários alternativos. Finais de semana, por exemplo, para quem é clínico geral ou quer fazer algum sistema de pronto atendimento, finais de semana, feriados, né, época de festa, os consultórios geralmente estão fechados. Abre-se oportunidade para quem quer atender, né? Então, são muitas oportunidades que a telemedicina traz, tá? Então, qualquer um desses dois modelos de atendimento, consultório híbrido ou 100% online, você vai ser capaz de atender novos pacientes, fidelizar os seus pacientes antigos, implementar na sua rotina de forma segura e rápida, tá? Como eu falo, né? Observe sempre a legislação, a resolução do Conselho Federal de Medicina, procure utilizar prontuário eletrônico com ferramenta de videochamada, porque essas ferramentas foram desenvolvidas para telemedicina. O WhatsApp não é ferramenta para telemedicina, tá? Então, utilize isso, tá? E até aproveitar aqui, temos uma pergunta de uma colega, né? Falei que eu responder ao final. Então, agradeço aí os comentários também, né? Obrigado novamente aí também ao Dr. Rubens pelos comentários, sempre colaborando, né, com a nossa live, né? Ele que já tem experiência aí no uso da telemedicina.
E a nossa colega pergunta, né, se sendo obstetra e ginecologista, como faria uma consulta sem exame físico? Olha só, doutora, vamos lá. Você sabe que a especialidade de obstetrícia, né, ginecologia obstetrícia, é uma das especialidades que mais utiliza a telemedicina desde sempre. Olha só, tenho certeza que a colega já deve ter respondido alguma dúvida de paciente pelo WhatsApp. E talvez, né, dependendo, né, do tempo de formada que a colega tenha, por telefone, né? E os nossos professores, né? Aí não vou falar que é do tempo da colega, vou falar que é dos nossos professores, eles tinham um bip, né? E aí tocava o bip, eles iam lá num telefone fixo, né? Isso é bastante tempo atrás. E aí ligavam numa central para ver o recado do paciente. Isso é telemedicina. Qualquer interação entre o médico e o paciente, até mesmo para uma orientação, é uma telemedicina. E a ginecologia e obstetrícia é uma das áreas que tem mais requisição dos pacientes fora de horário, né, com dúvidas, tá? Existe até um site, né, que as pessoas põem dúvidas sobre saúde, e os médicos vão respondendo, né? Em termos de educação em saúde, informação, a especialidade campeã de perguntas é a ginecologia obstetrícia, é a que tem mais perguntas, né? Então, é sinal que existe uma demanda muito grande para esse tipo de atendimento por telemedicina. Agora, claro, você vai ver que tem alguns pontos que você vai precisar do atendimento presencial, isso em qualquer especialidade, tá? Tanto na telemedicina, desculpa, tanto na ginecologia obstetrícia, quanto na pediatria, quanto na medicina de família, quanto na cardiologia. Alguns momentos você tem a necessidade do exame físico, isso é inegável, mas existem momentos que não há essa necessidade, tá? Então, e outra questão, o atendimento de telemedicina é para aquele momento que a pessoa está ali numa situação que ela tem uma dúvida e ela quer apaziguar aquela ansiedade dela. E, como eu falei, na obstetrícia, então, mais ainda, né? Então, imagina, uma gestante está com uma dúvida, deu lá uma náusea, né, nela, sei lá, e ela está com dúvidas, pode comer algo ou não, né? Se ela entra em contato contigo, te manda essa dúvida, ou se ela teve uma síndrome gripal, e aí está com suspeita, por exemplo, de alguma doença, né? A gente não pode falar o nome aqui na internet, senão derruba às vezes, mas então, ela vai ficar angustiada até conseguir uma consulta presencial, né? E às vezes é por uma questão de orientação. A teleorientação é um ato médico, tá? E você deve registrar isso no seu prontuário, tá? E aí eu vou citar também a Febrasgo, né? Depois eu vou falar para a colega, dá um Google, né? Aí, eu não vou conseguir mandar o link agora, mas você pode escrever lá no Google, Febrasgo, pesquisa, pesquisa telemedicina. Eu vou até botar aqui para mim aqui, que a Febrasgo, ela fez uma pesquisa com os ginecologistas, né, e ela apontou que durante esse período aí, né, que a gente estava vivendo ali em 2020, 2021, os profissionais, né, ela fez uma entrevista com 340 profissionais, tá? Eu estou vendo aqui no site, depois você pode botar aí, Febrasgo, pesquisa, ginecologistas, né? É uma pesquisa da Febrasgo, Federação Brasileira, né, de Ginecologia e Obstetrícia, tá? Então, o levantamento abrangeu uma amostra de 340 profissionais e revelou que mais de 90% desses profissionais já realizaram algum tipo de orientação à distância. Então, estamos falando de ginecologistas e obstetras, tá? Como resolução de questões ou dúvidas mais simples, pontuais, sobretudo via telefone e WhatsApp. Então, 90% desses médicos entrevistados, médicos e médicos, eles fizeram alguma interação com os pacientes. Os dados apontaram que ainda 57% possuem certificado digital. Então, o primeiro ponto, sem certificado digital, você não consegue assinar documentos médicos e você não consegue enviar uma receita para o paciente, um pedido de exame válido, né? Então, por exemplo, 90% fazia telemedicina ali de maneira informal, pelo WhatsApp e telefone. Desses que faziam, só 57% tinham a capacidade de ter uma assinatura digital, por exemplo, né? Que é uma condição necessária para as plataformas mais seguras para esse tipo de atendimento. Então,
Veja até que é um dado aqui da Febrasgo. Aí, aqui, o presidente da Febrasgo, na época, né, doutor Agnaldo Lopes, comenta que no cenário atual da ginecologia e obstetrícia, a telemedicina já existe na prática, mas ainda falta o maior controle das informações fornecidas e o devido registro no prontuário, além do uso de dispositivos mais seguros nesse atendimento. Tá? Então, por isso que eu falo que a telemedicina ela já estava sendo realizada por quase todo mundo. Só que ninguém falava, né, em telemedicina, então não existia, ficava nessa informalidade, né, é, dúvida no WhatsApp, sem registro no prontuário, sem receber a devida remuneração pelo seu tempo, seu conhecimento e a sua responsabilidade. Porque se você responde uma dúvida lá no WhatsApp, por mais que você falou, era uma dúvida e tal, você está sendo responsável pelaquela informação. É um ato médico. Você deu uma informação médica. E você é médica registrada no CRM. Vai responder por tudo que você fizer. Né? Entendeu? Não vai interessar. Não foi uma consulta, não pagou a consulta, não sei o quê. Não interessa. Você deu essa informação para o paciente? Dei. Então, vamos ver aqui. É isso, não é, não é, né? Então, faça isso da maneira adequada, né? Como diz a resolução do Conselho Federal de Medicina, tá? E isso, o Rubens, que é cardiologista, já fez aí uma interação, né, por telemedicina também, com uma colega, né, obstetra também, ó. É uma teleinterconsulta, né, entre dois colegas médicos, né, trocando informações sobre um paciente, tá? Olha só, ainda vou puxar aqui dentro desse material que eu estou lendo aqui, e a pesquisa da Febrasgo, novamente, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, ela apontou que 90% dos entrevistados também afirmaram que essas orientações foram via telefone, 92% já concederam também atendimentos via WhatsApp, né, sejam de orientações, e 62% em algum momento enviaram orientações via e-mail. Interessante observar que a mesma adesão não ocorre nos contatos de videochamada, que é a melhor maneira de você fazer uma interação à distância com o seu paciente, na minha opinião. Tá? Porém, 23,85% já utilizaram esse tipo de recurso na comunicação com os pacientes. E 57% demonstraram interesse em conhecer plataformas dedicadas de telemedicina disponíveis no mercado. Tá? Então, olha que dado interessante. Você tem aí uma enorme informalidade dos especialistas que foram entrevistados, porque eles estavam fazendo interações com seus pacientes via telefone, via WhatsApp, e os médicos que faziam, né, a interação mais adequada, na minha opinião, que é por videochamada, e tem que também observar isso, em plataformas desenvolvidas para isso, tá? Era uma minoria. Por que a videochamada é importante? Por causa da questão da comunicação, tá? A gente, quando está conversando com alguém, a gente não está só ouvindo a palavra, a gente está fazendo uma leitura de tudo, tá? Vocês aqui estão me assistindo, né? Vocês conseguem me ver, ouvir, né? E estão lendo algumas coisas. O Asdrubal está lá, está falando com a gente, ele faz gestos, ele é uma pessoa que gosta de fazer alguns gestos, a mímica facial vocês estão interpretando, né? Como é que é a mímica facial. Essa é a comunicação não verbal. Inclusive, até atrás de mim, né? O que está atrás de mim passa uma mensagem, né? O Asdrubal gosta de ler, tem uns livros ali. Ele gosta de ler coisas além da medicina, né? Enfim, tem várias coisas que vocês também estão interpretando. Agora, vamos tirar a imagem, só deixa a voz. Aí você tem algumas coisas da comunicação não verbal ainda na voz. Entonação, volume, tá? Da voz. Aí a gente consegue passar alguma emoção através da voz. Agora, vamos tirar a voz, vamos deixar só escrito. Pronto, já perdeu um monte de informação não verbal. Por isso que existe os emojis, os emotions, né? Que a gente usa nas conversas, né? Para tentar passar alguma emoção. Então, entre fazer uma videochamada e fazer um atendimento, uma orientação, ou uma interação por chat, olha quanta coisa a gente perde aqui, tá? Por isso que eu sempre falo, vai fazer uma teleconsulta, recomendo fazer por videochamada, que aí você tem mais informações que você pode estar avaliando, inclusive o estado geral do paciente, né? Então, isso aí, o Dr. Rubens comentou, o corpo fala, exatamente, o corpo fala, tá?
Então, eu, com esses dados da Febrasgo, eu espero ter elucidado a colega aí sobre o tema, né? E, claro, né, acompanha nosso material, vem para o workshop Telemedicina na Prática. Lá no workshop vai ter uma enquete lá que você pode responder e mandar uma pergunta também sobre a questão do exame físico. Eu te mando mais material também na ocasião, tá? Então, acompanhe, se inscreva no workshop. O link está na bio e vai estar na descrição desse vídeo aqui também, tá? Bom, então foi muito legal, que eu adoro falar sobre comunicação também, né? O Corpo Fala é um livro que eu li quando eu era adolescente, adorei, tá? E aí a segunda pergunta, até o meu colega aqui, meu amigo, né, Dr. Rubens, ele também comentou aqui, ela perguntou sobre o prontuário, né? Eu falo sobre o Amplimed porque é o prontuário que eu uso no meu dia a dia, tá? Então, ele tem a ferramenta de videochamada, tem todo o prontuário eletrônico bem fácil de mexer, né? Eu gosto que é numa tela só, não fica pulando, né, de janelas, então eu acho bem mais prático. E ele tem vários recursos, né, que até eu não chego nem a usar tudo, ele tem muito recurso, né, até gestão, né, do consultório, um monte de coisa. Agora, o principal é que eu vejo que ele é um prontuário eletrônico seguro, ele atende às normas, né, que o CFM exige de um prontuário eletrônico, ele atende às normas de LGPD, da IPA, então é isso que a gente precisa, de segurança, né, para trabalhar com tranquilidade. E aí tem a ferramenta de videochamada, então fica tudo integrado. E também a possibilidade de enviar a receita de forma digital, tá? Depois, doutora, não sei se a doutora também acompanha a gente lá no Instagram, manda lá no direct um oizinho aí, né? A gente manda mais algumas informações para você também, tá? Isso aí, nossa, foi bem tenso aqui, né? A nossa conversa, bem legal, né? E, bom, tenho aí mais uns compromissos ainda hoje, né? Então, se você, né, é médica, né, como uma colega, médico, e quer descobrir um caminho rápido para iniciar na telemedicina com segurança e também ampliar os seus atendimentos e ter mais liberdade, vem conosco. O convite que eu faço para você para o workshop Telemedicina na Prática, um evento 100% online, gratuito, que vai ocorrer nos dias 20, 22 e 24 de março. E a programação desse workshop vão ser 3 aulas, onde você terá, na aula 1, no dia 20 de março, oportunidades da telemedicina para os médicos ampliarem seus atendimentos. Na aula 2, no dia 22 de março, exame físico na telemedicina. Aí eu vou responder mais ainda, colega, né, com mais informações. Como fica? Tá? Essa aí é a pergunta que eu recebo todo dia. Como fica o exame físico na telemedicina? Né? No dia 24 de março, a terceira aula, o passo a passo seguro para você fazer seu primeiro atendimento via telemedicina em até 30 dias. Toda semana eu faço lives aqui do Instagram, no YouTube, e você pode enviar suas perguntas no direct do Instagram, que a gente vai selecionar, porque também toda semana temos lives de perguntas e respostas. Especialmente nessas 2 semanas que antecedem o workshop Telemedicina na Prática, eu faço lives todos os dias, tá? E aí, também falo contigo. Se você achou interessante, né, esse tema, e você vê também que outros colegas médicos precisam saber disso, envia esse material para eles também, convida para acompanhar a gente no YouTube, no Instagram, e cada vez mais a gente divulgar o uso dessa ferramenta que é tão importante para os pacientes, para os médicos e até para o sistema de saúde como um todo. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Obrigadão aqui também quem acompanha no Instagram, pessoal do YouTube. E vamos juntos, tá? Vamos aí utilizar essa ferramenta tão útil para todos nós, médicos, pacientes e sistema de saúde. Um grande abraço e até breve.